Uma das coisas mais ricas desse mundo, sem sombra de dúvidas, é a floresta amazônica. Essa floresta, ou selva, como vocês preferirem, cobre a maior parte da bacia amazônica da América do Sul. São cerca de 7 milhões de quilômetros quadrados, dos quais 5 milhões e meio de quilômetros quadrados ainda são cobertos pela floresta tropical. Além da vasta quantidade de água, a floresta amazônica também tem uma grande diversidade de animais, alguns deles os mais perigosos da América do Sul. Bom, meu nome é Ivan Lima e hoje eu conto os detalhes de alguns mistérios da floresta amazônica que a ciência não conseguiu explicar. Considerado um mistério na floresta, na verdade, se trata de um animal que fez surgir várias lendas e mitos. Conhecido como ave fantasma, o urutau se camufla entre árvores de uma maneira incrível e dizem que ele tem olhos mágicos. Suas penas acinzentadas, com tons de marrom, se misturam com as cores das árvores. Com uma camuflagem praticamente perfeita, essa ave pode ficar parada na mesma posição por horas, observando tudo à sua volta, enquanto emite seu canto melancólico. Por falar em observar, os urutaus têm olhos grandes e redondos, com uma íris amarela que chama a atenção de qualquer pessoa. Apesar do urutau fechar os olhos quando se camufla, sua visão não é interferida. Isso porque sua pálpebra superior tem duas fendas, por onde a ave pode enxergar, mesmo com os olhos fechados. E talvez por essas características peculiares é que existem tantas lendas envolvendo o urutau. Na Bolívia, por exemplo, existe uma lenda que diz que um pai, enfurecido porque sua filha estava apaixonada, a transformou em uma ave. E todos os dias ela sempre chora com um canto triste e melancólico, como o do urutau. Já no Peru, na Amazônia peruana, pode ser mais específico, existe uma lenda que diz que um bebê foi abandonado por sua mãe na floresta, para evitar que morresse por uma peste que já havia dizimado todo o povo. Ele então se transformou em uma ave, que todas as noites lamenta por sua mãe. E é exatamente por causa de todas essas lendas, mitos e mistérios que há muita superstição em torno dessa ave. Você está vendo essa estrutura em comum? Se fosse para chutar, você diria que é o quê? Em 2013, o estudante norte-americano Troy Alexander estava na Amazônia peruana, quando se deparou com essa estrutura diferente de tudo que ele já tinha visto. Desde que ele fotografou a estrutura, muitos cientistas ficaram intrigados para tentar descobrir o que é. Ela parece uma pequena estalactite feita de teia de aranha, que surgiu sobre troncos de árvores. Porém, depois de observar a estrutura por horas, ninguém conseguiu chegar a uma conclusão do que se tratava. Alguns acreditam que ela tenha sido criada por algum inseto, mas não se sabe exatamente qual espécie é responsável por isso. Até que alguns especialistas pegaram as estruturas e as colocaram sob um vidro. Cerca de uma semana depois, eles voltaram ao local e descobriram que se trata de uma espécie de casulo de aranhas. Apesar de ter descoberto qual animal era o autor da obra de arte, o grande mistério é explicar o porquê dessa espécie de aranha se comportar dessa maneira e o porquê de serem tão diferentes de todas as outras. Além disso, porque elas tecem nesse formato também, permanece um grande mistério. Mas é provável que logo mais a ciência consiga explicar. Há um outro evento que acontece na Amazônia que ninguém consegue compreender e que envolve um dos animais mais temidos de todos, as cobras. No ano passado,
foi relatado um fenômeno que faz com que, de fevereiro a julho, um número grande de jararacas se concentre no alto das árvores e em tufos de capim. O problema é que essas cobras são terrícolas, ou seja, vivem no solo e estão passando por mudanças morfológicas para viverem nas árvores. A principal hipótese dos cientistas para explicar as alterações morfológicas dessas cobras é a evolução biológica por seleção natural, segundo Charles Darwin. De fato, faz sentido, já que as cobras fazem isso durante as cheias, mas os cientistas ainda precisam observar por um bom tempo para finalmente chegarem a uma conclusão. Quando falamos de pirâmides, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é o Egito, não é? Aquelas pirâmides enormes, repletas de histórias misteriosas que viraram até roteiro de filmes. Mas se eu te falar que existe uma espécie de pirâmide no Brasil, você acreditaria? Bom, na verdade, não se trata de uma pirâmide mesmo, mas de uma estrutura bem parecida, chamada sambaqui. Existem sambaquis que datam de aproximadamente 6.000 anos atrás e são compostas por moluscos, esqueletos de seres pré-históricos, ossos humanos, conchas e utensílios feitos de pedra. Resumidamente, é um aglomerado de restos mortais. Apesar dos arqueólogos saberem que existem centenas dessas estruturas espalhadas pelo nosso país, ninguém nunca conseguiu descobrir ao certo o porquê dos nossos ancestrais terem construído estruturas como essas. Durante muito tempo, arqueólogos acreditaram que os sambaquis eram uma espécie de lixeira dos povos mais antigos que viviam no Brasil. Por ser formada por conchas e moluscos, acreditava-se que humanos consumiam os moluscos e descartavam suas conchas no mesmo lugar. Porém, começaram a encontrar fósseis humanos, objetos e artes escondidas dentro dessas estruturas. Hoje em dia, a comunidade científica acredita que os sambaquis também serviam como um monumento capaz de identificar a tribo de cada região. O grande mistério que envolve essas estruturas está relacionado à sua utilidade e, principalmente, sobre os seres humanos que as habitavam. E fique sabendo que, além das pirâmides, existe também o Stonehenge da Amazônia. No Amapá, existem muitos sítios arqueológicos, mas um dos mais famosos é um conjunto de rochas que foram inseridas no solo e fizeram surgir muitas lendas a seu respeito. Pesquisadores acreditam que a estrutura foi construída há cerca de 1.000 anos antes de Cristo, supostamente para os povos antigos observarem as estrelas e fazerem rituais. A estrutura fica no Parque Arqueológico do Solstício, a 374 quilômetros de Macapá. No solo, arqueólogos já encontraram vasilhas, peças de cerâmicas, instrumentos confeccionados em pedra e urnas funerárias com restos mortais que, para os especialistas, é a prova de que a estrutura era um local para fazer rituais. Mas vale lembrar que, por enquanto, estamos tratando apenas de suposição, pois assim como o Stonehenge, do Reino Unido, ninguém sabe qual era a utilidade do Stonehenge da Amazônia. Para finalizar, eu quero contar um caso que inclusive eu contei em outro vídeo, mas se tratando de mistérios da Amazônia, ele não poderia ficar de fora. O geocientista Andrés Russo detalhou em seu livro como foi que uma lenda o fez descobrir um rio de água fervente na Amazônia peruana. Ele contou que quando tinha 12 anos de idade, seu avô sempre lhe contava histórias dos colonizadores espanhóis que, depois de matar o último imperador Inca, resolveram revirar o solo e pegar todo o ouro da região. Porém, muita gente não voltou vivo da busca pelo ouro. Os poucos que voltaram afirmaram
terem visto várias coisas horríveis, entre elas um rio de água fervente. Essa história do rio sempre deixou o geocientista intrigado. E quando ele estava para fazer uma tese para seu doutorado de geofísica, Russo resolveu fazer a criação do primeiro mapa geotérmico detalhado do Peru. E quem sabe, encontrar o rio que seu avô tanto falava. O problema é que, embora a ciência saiba que água quente existe na natureza, esse fenômeno geralmente é associado a vulcões. E Russo sabia muito bem que naquela região amazônica não existem vulcões conhecidos. Seria o rio apenas uma lenda? Bom, na verdade, Russo acabou encontrando o maior curso de águas quentes do mundo, chamado de rio Chanai Chimpishka, que significa fervido com o calor do sol, no idioma indígena local. O rio tem mais de 6,4 quilômetros e nunca tinha sido objeto de estudos, sendo protegido pelos povos locais. Dependendo do local do rio, a água pode chegar a até 80 graus. Mas o que é que faz essa água desse lugar ser tão quente? Bom, o vulcão mais próximo conhecido está a 700 quilômetros de distância. O que faz desse rio, pelo menos até o momento, um mistério. Você conhece mais algum fato inexplicável na floresta amazônica? Bom, eu me despeço por aqui, mas nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!